Capítulo 1 Sentinela Avançada. Muitos anos antes de sabermos de sua existência, o objeto viajava vindo da direção de Vega, estrela que se encontra a apenas 25 anos-luz de distância. Antes de eu continuar a leitura aqui do livro, vamos especificar a unidade de medida para a distância. No espaço, a gente trata esta unidade de distância não como metro, nem mesmo como quilômetro. A gente vai usar aí a unidade de ano-luz. Eu vou citar alguns exemplos aqui para a gente ter noção da real grandeza. No caso aí de uma pessoa, um corredor de maratona, ele pode atingir até aí seus 21 km por hora. Um carro bom, ele pode chegar aí, vamos dizer aí, aos seus 200 km por hora. Já um avião, ele pode atingir uma velocidade média aí, aproximada dos seus 800 km por hora. Agora, mísseis ultrassônicos podem atingir até por volta dos seus 7.300 km por hora. O ônibus espacial, quando em órbita, ele pode atingir aí uma velocidade de até 28.000 km por hora. Agora, asteroides, cometas, eles possuem uma velocidade ainda muito maior. Podem variar bastante, dependendo de outras características aí, mas saiba que pode estar aí entre 80.000 e até mesmo aí por volta dos 250.000 quilômetros por hora. E a nossa Terra? Sim, a nossa Terra está em movimento. Ela orbita em torno do Sol. Com qual velocidade? Com uma velocidade média aí de 107.000 quilômetros por hora. Então a gente está falando aí de velocidades, mas nenhuma dessas velocidades ainda pode ser comparada com a nossa velocidade da luz. Hoje tem o seu melhor resultado estimado aí por volta de 300.000 quilômetros por segundo. Isso mesmo, por segundo. Isso é suficiente para dar aproximadamente 7 voltas em torno da Terra em 1 segundo. Mas então, quando eu falo aqui que essa estrela está a apenas 25 anos-luz de distância, o que isso significa? Significa que, vamos supor que eu pegue uma nave e eu vou viajar com essa nave durante 25 anos na velocidade da luz. Se a luz, então, é de 300.000 km por segundo, se eu viajar durante 25 anos, então, nesta velocidade, imagina qual vai ser a distância que a gente vai percorrer. Pois é, esta é a distância dessa estrela da Terra. 25 anos-luz de distância. No dia 6 de setembro de 2017, ele interceptou o plano orbital no qual todos os planetas do nosso sistema revolvem em torno do Sol, mas a trajetória hiperbólica extrema do mesmo garantia que ele faria apenas uma visita e não permaneceria por aqui. Em 9 de setembro de 2017, o visitante alcançou o periélio, ponto em que sua trajetória se tornou mais próxima do Sol. A partir dali, ele começou a deixar o sistema solar. Sua velocidade em relação à nossa estrela, ele se movia a cerca de 94.970 km por segundo, mais do que garantia que escapasse da gravidade solar. Ele passou pela distância orbital de Vênus ao sul em 29 de setembro e pela da Terra por volta do dia 7 de outubro, movendo-se rapidamente na direção da constelação de Pégaso e para a escuridão além dela. Enquanto o objeto retornava velozmente ao espaço interestelar, a humanidade permanecia sem conhecimento da sua visita. Somente depois de ter passado por nós e já estar de partida é que os astrônomos da Terra vislumbraram nosso visitante. Demos ao objeto diversas designações oficiais, finalmente chegando a 1I/2017 UI. Mas a comunidade científica
de nosso planeta e o público passariam a conhecê-lo simplesmente como Oumuamua, palavra do idioma havaiano que reflete a localização geográfica do telescópio empregado para descobri-lo. As ilhas do Havaí são joias do Oceano Pacífico e atraem turistas de todo o mundo. Para os astrônomos, elas guardam um encanto adicional. É onde se encontram alguns dos telescópios mais sofisticados do planeta, um atestado de nossa tecnologia mais avançada. Entre os equipamentos de última geração localizados no Havaí estão aqueles que compõem o Pan-STARRS, telescópio de levantamento panorâmico do Sistema de Resposta Rápida, uma rede de telescópios e câmeras de alta definição localizada em um observatório no topo do Haleakala, um vulcão dormente que compõe a maior parte da ilha de Maui. Um de seus telescópios, o Pan-STARRS-1, possui a câmera com maior definição do planeta, e desde que começou a funcionar, o complexo descobriu a maioria dos cometas e dos asteroides próximos à Terra, encontrados no Sistema Solar. Mas o Pan-STARRS tem outra distinção. Ele reuniu os dados que nos deram as primeiras dicas sobre a existência do Oumuamua. Em 19 de outubro, o astrônomo Robert Werik, no observatório de Haleakala, descobriu o Oumuamua nos dados coletados pelo telescópio Pan-STARRS, em imagens que mostravam o objeto como um ponto de luz a toda velocidade pelo céu, movimentando-se depressa demais para ficar sujeito à gravidade do Sol. Essa pista logo levou os astrônomos a concordarem que Werik descobrira o primeiro objeto interestelar jamais detectado em nosso sistema solar. No entanto, quando enfim lhe demos um nome, ele já se encontrava a mais de 35 milhões de quilômetros da Terra, o equivalente a aproximadamente 85 vezes a distância entre o planeta e a Lua, e se afastava de nós muito rapidamente. O Oumuamua chegou em nossa vizinhança como um desconhecido, mas partiu como algo diferente. O objeto que nomeáramos tinha nos deixado com uma série de perguntas sem respostas e merecia toda a atenção dos cientistas, bem como despertaria a imaginação do mundo. Na língua havaiana, a palavra Oumuamua pode ser traduzida como sentinela avançada. Ao anunciar a designação oficial do objeto, a União Astronômica Internacional deu uma definição ligeiramente diferente, dizendo se tratar de um mensageiro vindo de longe e que chega na frente. De uma forma ou de outra, está implícito no nome que o objeto era o primeiro de uma série que estava por vir. A mídia findou classificando o Oumuamua como esquisito, misterioso e estranho. Mas tudo isso comparado ao quê? Em resumo, a resposta é que essa sentinela avançada era esquisita, misteriosa e estranha ao ser comparada com todos os outros asteroides e cometas descobertos anteriormente em toda a história. Na verdade, os cientistas sequer tinham tanta segurança assim para declarar que aquilo era de fato um cometa ou um asteroide. E não é como se faltasse uma base comparativa. Milhares de asteroides, pedras secas circulando pelo espaço são descobertas a cada ano. E o número de cometas de gelo no nosso sistema solar é maior do que nossos instrumentos podem contabilizar. Visitantes interestelares são bem mais raros do que asteroides ou cometas. De fato, na época da descoberta do Oumuamua, nunca tínhamos visto um objeto originado fora do sistema solar atravessá-lo. Essa distinção logo se perdeu. Um segundo objeto interestelar foi descoberto pouco depois da identificação do Oumuamua, e no futuro é provável que encontremos muitos outros, em particular como o LSST, Levantamento Legado de Espaço e Tempo, feito pelo Observatório Vera, a ser divulgado em breve. De algum modo, tínhamos passado a esperar esses visitantes mesmo antes de conseguir vê-los. As estatísticas sugerem que, embora a população de objetos interestelares atravessando o plano orbital terrestre seja em muitas grandezas menor do que a população de objetos originados do sistema solar, eles não são incomuns.
Em resumo, a ideia de que nosso sistema solar às vezes recebe esses raros objetos é assombrosa, mas nada misteriosa. E, a princípio, os fatos sumários do Oumuamua prometiam apenas assombro. Logo depois da descoberta ter sido anunciada pelo Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, em 26 de outubro de 2017, cientistas de todo o mundo revisaram os dados muito rudimentares coletados e concordaram com a maioria dos fatos básicos a respeito dele: trajetória, velocidade e tamanho aproximado. Tinha menos de 400 metros de diâmetro. Nenhum desses detalhes iniciais sugeria que fosse um objeto incomum por qualquer motivo, além de ter origem fora do nosso sistema solar. Mas, pouco depois, revirando os dados acumulados, os cientistas começaram a apontar peculiaridades do Oumuamua. Detalhes que logo se fizeram questionar o pressuposto de que se tratava de um cometa ou asteroide normal, embora interestelar. De fato, poucas semanas depois de sua descoberta, em meados de novembro de 2017, a União Astronômica Internacional, IAU, organização que classifica os objetos recentemente identificados no espaço, alterou pela terceira e última vez a designação dada ao Oumuamua. A princípio, ela o chamara de C/2017 UI. O C significa cometa. Depois alterou para A/2017 UI. O A era de asteroide. Por fim, a União Astronômica Internacional declarou que era 1I/2017, onde o I era de interestelar. A essa altura, a única coisa que todo mundo concordava era que o Oumuamua viesse do espaço interestelar. O cientista deve seguir o caminho das evidências, diz a antiga máxima. Fazê-lo é um gesto de humildade. Livra-o de ideias preconcebidas que podem turvar as observações e as descobertas. O mesmo pode ser dito sobre a vida adulta. Uma boa definição para ela seria o ponto em que você já reuniu experiências suficientes para que seus modelos tenham uma alta taxa de sucesso em prever a realidade. Talvez essa não seja a melhor forma de apresentar os fatos para crianças pequenas, mas continuo achando que essa definição tem suas virtudes. Na prática, ela simplesmente quer dizer que devemos nos permitir os tropeços, abandonar os preconceitos, empunhar a navalha de Occam e buscar a explicação mais simples. Estar disposto a abandonar modelos que acabam fracassando, algo que inevitavelmente ocorre quando eles colidem com nossa percepção imperfeita dos fatos e das leis da natureza. É óbvio que existe vida no universo. Somos a prova disso. E isso significa que a humanidade fornece um conjunto de dados vastos, fascinante, ora inspirador, ora perturbador, que deve ser levado em consideração quando fazemos conjecturas sobre como agem e o que pretendem outras formas de vidas inteligentes que podem existir, ou podem ter existido no universo. Como único exemplo de vida senciente que estudamos em profundidade, é provável que os seres humanos guardem muitas pistas do comportamento de qualquer outro tipo de vida senciente no universo, seja passada, presente ou futura. Como físico, me impressiona a ubiquidade. E entenda ubiquidade como a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, me impressiona a ubiquidade das leis da física que governam nossa existência em nosso planetinha. Quando contemplo o cosmo, me assombra a ordem, uma vez que as leis da natureza que encontramos aqui na Terra parecem se aplicar até os confins do universo. E por muito tempo, muito antes da chegada do Oumuamua, guardei comigo uma ideia decorrente disso tudo. A ubiquidade dessas leis naturais sugere que, se houver vida inteligente em outras partes, ela quase certamente incluirá seres que reconhecem essas leis ubíquas e que estão ávidos, ou seja, desejam muito, e que desejam muito ir no rumo apontado pelas evidências, empolgados em criar teorias
coletar dados, testar a teoria, refiná-la e voltar a testar. E, eventualmente, explorar, assim como fez a humanidade. Nossa civilização enviou 5 objetos criados pelo homem até o espaço interestelar: Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 e a New Horizon. Apenas este fato já sugere nosso potencial ilimitado de nos aventurarmos bem longe. E assim também é o comportamento de nossos ancestrais mais distantes. Durante milênios, os seres humanos viajaram para os recantos mais extremos do planeta em busca de formas de vidas diferentes ou melhores, ou apenas em busca e ponto. Quase sempre com um nível alarmante de incerteza sobre o que encontrariam ou se retornariam. A segurança de nossa espécie aumentou de forma substancial com o passar do tempo. Os astronautas conseguiram viajar para a Lua e voltar em 1969. Mas a fragilidade desses empreendimentos permanece. Não foram as paredes do módulo lunar finas como uma folha de papel que garantiram a segurança dos astronautas. Foram a ciência e a engenharia empregada em sua construção. E essas outras civilizações desenvolvidas lá nas estrelas, elas não teriam sentido o mesmo desejo de explorar, de se aventurar além dos horizontes familiares em busca do novo? A julgar pelo comportamento humano, não seria minimamente surpreendente. Na verdade, talvez esses seres tenham se tornado tão confortáveis com a amplidão ilimitada que passaram a viajar por ela quase do mesmo modo que nós, aqui na Terra, atravessamos o planeta. Nossos antepassados usavam termos como jornada e exploração. Hoje, saímos de férias. Em julho de 2017, eu, minha esposa Ofri e nossas 2 filhas, Clio e Lotten, visitamos um impressionante conjunto de telescópios no Havaí. Como chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, eu fora convidado para dar uma palestra em Bigsland, com o objetivo de transmitir as alegrias da astronomia ao público que, em certa parte, protestava contra a construção de mais um telescópio de grande porte no alto do vulcão adormecido, Mauna Kea. Aceitei feliz o convite e aproveitei a oportunidade para visitar algumas das outras ilhas do arquipélago, inclusive Maui, que abriga telescópios de última geração. O tema da minha palestra era a habitabilidade do universo e a possibilidade de que, nas décadas subsequentes, descobríssemos evidências de vida extraterrestre. E assim que as obtivéssemos, essa descoberta obrigaria a humanidade a admitir que não somos tão especiais. O jornal local que cobriu o evento capturou muito bem a ideia com a manchete: "Sejam humildes, terráqueos". A palestra aconteceu menos de um mês antes do Oumuamua, despercebido para os terráqueos, passar pelo plano orbital de Marte. Foi realizada a poucos quilômetros do Pan-STARRS 1, um dos telescópios que visitei durante a viagem. Um assombro tecnológico da instrumentação. 3 meses depois, os dados reunidos pelo complexo Pan-STARRS levariam à descoberta do Oumuamua. O primeiro telescópio Pan-STARRS, o PS-1, entrou em operação em 2008. 50 anos antes, em 1958, outro telescópio tinha sido construído no topo do Haleakala, mas não para estudar as estrelas. Na época, os satélites soviéticos eram temidos e os Estados Unidos queriam ser capazes de rastreá-los. O Pan-STARRS, sigla para Telescópio de Pesquisa Panorâmica e Sistema de Resposta Rápida, tinha um objetivo diferente: detectar cometas e asteroides que ameaçassem colidir com a Terra. Como consequência, desde 2008, seu nível de sofisticação vem aumentando. Foram acrescentados mais telescópios, sendo o mais importante o Pan-STARRS 2, que se tornou totalmente operativo em 2014. O conjunto de telescópios conhecido como Pan-STARRS
Continua a mapear os céus, a detectar cometas, asteroides, estrelas em explosão e muito mais. Em resumo, uma guerra fria no passado ajudou a colocar em ação um observatório de tamanha complexidade e riqueza tecnológica que, décadas depois, na atmosfera límpida e gelada do cume de um vulcão morto, um desses sofisticados instrumentos foi capaz de detectar a passagem do Oumuamua. E isso aconteceu poucos anos depois do Pan-STARRS 2 ter entrado em funcionamento. É fácil se deixar impressionar pelo aspecto autorrealizável das coincidências. A questão é que elas podem ser enganosas. Durante boa parte da história da humanidade, as pessoas se voltaram para explicações místicas ou religiosas, para dar sentido à ocorrência cujas causas não são claras. Gosto de pensar que, mesmo durante os primeiros anos e o início da adolescência da civilização, reuníamos experiências suficientes para que nossos modelos de previsão da realidade tivessem uma taxa de sucesso cada vez maior. A humanidade, poderíamos dizer, foi entrando lentamente na idade adulta ao longo dos nossos registros. Acabadas as férias, eu e minha família voltamos para a nossa casa centenária nos arredores de Boston. A cidade é, sob muitos aspectos, imensamente diferente da fazenda onde fui criado em Israel. São dois lugares bem parecidos em seu modo de suprir meu amor pela natureza e a minha necessidade de estar em meio a coisas que crescem e que vivem entre nós. Durante minha caminhada noturna pelo bosque que se estende por trás do nosso quintal, testemunhei a queda de uma grande árvore. Primeiro ouvi os rangidos, depois vi o momento em que cedeu e desabou. O tronco estava oco, boa parte da árvore já estava morta por muitos anos. E naquela data, naquele momento, ela não conseguiu mais se segurar diante do vento. O evento se deu de tal modo que eu pudesse estar ali para assistir a seu fim. Parte de uma cadeia casual da qual fui testemunha, mas sobre a qual não tive controle. No entanto, sob circunstâncias mais favoráveis, nossos atos podem fazer a diferença. Há cerca de uma década, logo que minha família se mudou para Lexington, descobri um galho quebrado em uma árvore jovem no quintal. Um jardineiro me aconselhou a cortar o membro quase amputado, mas, depois de uma inspeção mais próxima, vi que fibras vivas ainda estavam conectadas ao tronco. Escolhi amarrar o galho com fita isolante. Hoje ele se ergue em direção ao céu, bem mais acima da minha cabeça, mas a fita isolante se mantém na altura dos meus olhos. A árvore fica perto da casa, visível de nossas janelas. Mostro-a para minhas filhas para lembrá-las de que pequenos atos podem ter consequências extraordinárias. Algumas das decisões mais significativas são as que tomamos pela esperança do resultado. Quando consertei o galho daquela árvore, não se tratava apenas de uma questão de fé para mim, mas de uma experiência repetida com frequência. Capítulo 2. A Fazenda.